Olá, meu nome é Keren, eu sou professora de Biologia do programa Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre zoologia. Então, nós estamos falando sobre zoologia nesses vídeos e hoje nós vamos falar sobre os anfíbios. Então, nós já falamos sobre todos os filos até aqui, nós estamos agora no último filo, que é o filo Cordados. São os filos que são dados, né, para o ensino médio. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, volta lá e assiste desde o início, porque é muito importante que você acompanhe, né, o surgimento das características, o surgimento dos filos até aqui. E aí, hoje, nós já estamos no nosso segundo grupo. Na verdade, nós estamos no nosso terceiro grupo sobre os cordados, porque nós já falamos sobre os tratocordados, sobre os peixes, e hoje vamos falar sobre os anfíbios. Então, se você não assistiu, volta a assistir, porque é muito importante. E nesse vídeo eu também não vou dar muitos detalhes sobre as características gerais dos cordados, porque eu já falei há dois vídeos anteriores, né, 2 vídeos atrás. Então, hoje nós vamos falar mais sobre os anfíbios. Então, se você não sabe ainda sobre as características dos cordados, volta e assiste, certo? Então, agora eu vou compartilhar com vocês os slides da nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, aos nossos grupos de cordados e hoje nós vamos falar sobre os anfíbios. Então, os anfíbios, eles recebem esse nome porque anfi significa duas e bio, vida. Então, é como se eles tivessem duas vidas. Duas vidas por quê? Uma é na terra e outra é na água. Isso porque muitas espécies de anfíbios, eles possuem duas fases. Uma fase larval aquática, com respiração branquial, e uma fase adulta, adaptada ao ambiente de terra firme. Então, esses indivíduos, né, eles acabam possuindo essa etapa larval, né, na água, então eles vão nascer na água e eles vão sofrer metamorfose na água e posteriormente eles vão para a terra firme. Porém, eles vão continuar precisando da água porque a sua reprodução vai acontecer na água, já que a água é importante, né, para o desenvolvimento dessa fase larval. Então, por isso que tem essa figura aqui, né, essas duas palavrinhas, terra e água, e essas duas setinhas, porque eles vão, mesmo não vivendo na água na sua fase adulta, eles precisam da água, né? A água está ali, necessária para o ciclo de vida desses animais. Além disso, vou falar para vocês mais lá na frente, mas eles precisam estar em um ambiente úmido, por causa da respiração que é feita na pele, através da pele, na troca gasosa de forma cutânea. Então, eles precisam, mesmo adultos, né, mesmo que eles vivam em terra firme, eles precisam da água desse ambiente úmido. Então, fazem parte desse grupo rã, sapo, perereca, salamandra, dentre outros. Vou falar agora sobre algumas características gerais dos anfíbios. Então, eles são cordados, como eu já falei para vocês, então eles possuem, né, as características que um cordado tem, as características gerais que eu já falei para vocês no vídeo anterior, que são características importantes quando a gente está falando de cordados. Eles fazem parte de um grupo chamado de tetrápodes. Então, os tetrápodes, eles vão possuir 4 membros, né, 2 anteriores e 2 posteriores, e esse grupo tetrápodes, ele vai se subdividir, né, em 2 grupos, que são os anfíbios, que nós vamos falar hoje, e os amniotas. Então, quando a gente fala em amniota, a gente está falando de aves, de répteis, de mamíferos, certo? Então, esses são os amniotas. Hoje a gente está falando sobre os anfíbios, mas todos fazem parte dos tetrápodes. Então, os anfíbios, eles têm como ancestral um grupo de peixes, e aí, por causa disso, a gente vê, né, que esses animais, eles saíram da água, né, após anos e anos de evolução, então eles saem da água e agora eles ganham um ambiente terrestre, por isso que ele tem esse nome, né, anfíbios. Só que eles não deixaram totalmente a água, eles ainda precisam da água, tanto para o seu ciclo de vida, né, para a reprodução, como também para a sua própria sobrevivência ali, porque eles precisam desse ambiente úmido. Por quê? Porque a respiração deles, quando adultos, é cutânea e pulmonar. Só que essa respiração pulmonar ela não é muito bem desenvolvida, eles não têm, né, pulmões muito bem desenvolvidos. Então, por causa disso, além da respiração pulmonar, eles também têm essa respiração cutânea, que é a troca gasosa através da pele. E para isso acontecer, é necessário que essa pele esteja úmida, né? Sempre úmida, porque caso haja um ressecamento dessa pele, né, se eles viverem em ambiente muito
de muito calor, muito quente, essa pele vai ressecar e aí não vai acontecer as trocas gasosas. Então, para a sobrevivência, né, do adulto, ele precisa estar nesse ambiente úmido. Os girinos, que são justamente a forma larval, eles possuem brânquias. Então, já que eles estão na água, né, a forma larval aquática, eles possuem brânquias. A respiração é feita através das brânquias. Eles também possuem glândulas de veneno, que é importante para a proteção. Então, isso vai proteger, né, eles de determinados predadores. Além disso, como eu acabei de falar para vocês, a reprodução é dependente de água. Isso porque a fase larval, né, ela vai se desenvolver na água e a fecundação é externa. Então, isso é muito legal e é uma característica bem importante dos anfíbios, certo? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a fecundação para vocês e durante a fecundação a gente vai tocando em alguns pontos importantes. Então, a gente tem aqui, né, o adulto. E aí, o que acontece? O macho, tá vendo? Ele vai abraçar a fêmea. E isso é chamado de amplexo nupcial. Então, o macho abraça a fêmea e ele meio que massageia a fêmea. E aí, durante essa massagem, a fêmea ela vai liberar os óvulos na água. Tá vendo? A fêmea libera os óvulos e o macho libera os espermatozoides. Os dois gametas vão se encontrar, vai haver a fecundação e vai haver a formação de um ovo. Esse ovo, ele é um ovo mais... Ele não é um ovo muito com uma proteção muito dura, né? E aí ele vai acabar eclodindo na água. Quando ele eclode, ele vai liberar uma larva que é chamada de girino. Então, vai haver a fecundação, né? O girino ele vai se desenvolver no ovo, depois esse ovo ele vai se eclodir e esse girino vai ser liberado. O girino ele vai passar por metamorfose na água. Depois, quando a metamorfose ela está completa, esse indivíduo ele vai estar, né, nesse formato adulto e ele vai viver agora nesse ambiente de terra firme, né? Mas a gente vê que é necessário a água para a fecundação e esse indivíduo acaba também sempre estando ali próximo à água, por causa da fecundação, mas também porque ele precisa desse ambiente úmido, como eu já expliquei para vocês. Então, a gente repara aqui, primeiro, é dioico, né? São indivíduos dioicos, tem macho e fêmea. Outra coisa, ovíparos, eles são, então, ovíparos. A gente vê, né, que essa fecundação é externa, né? Não acontece dentro da mãe, né, do corpo da mãe, do corpo da fêmea. Isso acontece externamente, e aí vai haver a formação do ovo após a fecundação. E aí a gente percebe também que há um desenvolvimento indireto. Então, quando a gente fala que o desenvolvimento é indireto, é porque quer dizer que o embrião, né, o indivíduo ali, o feto, enfim, o indivíduo quando nasce, ele é diferente da sua forma adulta. Então, a gente percebe que o girino ele é completamente diferente de um adulto. E durante a metamorfose, essas diferenças elas vão sendo acentuadas e elas vão ocorrendo, né? Então, a gente pode perceber aqui, o girino, ele possui rabo, ele vai perdendo esse rabo, algumas espécies, a salamandra, por exemplo, ela permanece com o rabo, mas o sapo, a gente vê aqui que ele perde o rabo, né? Além disso, a gente sabe que a respiração do girino, ela é branquial, e aí, durante a metamorfose, ela perde as brânquias e agora ela desenvolve pulmão, né, para a respiração aqui em terra firme. O coração do girino também possui 2 cavidades e o coração do adulto possui 3. Então, a gente percebe que há uma metamorfose porque o indivíduo, né, o girino, ele é diferente do adulto e essa transformação vai acontecendo, né, nessas etapas aqui, certo? Bom, então, a gente já viu aqui as principais características, né, coisas importantes dentro dos anfíbios, então agora a gente vai responder algumas questões. Mas antes disso, vamos só dar a nossa checklist aqui. Então, a gente está falando sobre o filo dos cordados. O filo dos cordados, ele é formado, né, por esses grupos, e a gente já viu os protocordados,
que são indivíduos, né, que vivem na água, os peixes, que também são espécies que vivem na água, e agora a gente viu os anfíbios. Os anfíbios, eles vivem na água e na terra, então eles têm essa fase larval da água e, posteriormente, né, na fase adulta, eles vão para a terra firme. Então, a gente está vendo uma transição da água para o ambiente terrestre aqui nos anfíbios. Isso é muito importante e cai bastante nas questões de vestibular, de Enem, enfim. E aí eu já mostrei para vocês, né, quando que ele tá na água e quando que ele está na terra, e por que que a água, mesmo ele estando em terra firme, é tão importante para o desenvolvimento, né, dessas espécies. E agora vamos falar um pouquinho sobre, eu trouxe duas questões para vocês, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os anfíbios. Então vamos ler essa primeira aqui. Analise as proposições quanto às características dos anfíbios. Então, primeira preposição, né? Primeira proposição. A reprodução é sexuada, com fecundação externa, e são de sexos distintos, macho e fêmea. Exatamente a figura que eu já mostrei para vocês. Então, a reprodução, ela é sexuada, né? A gente vê que tem, né, os gametas envolvidos. É uma fecundação externa, acontece na água, e possui dois sexos distintos, né? São de órgãos, possui macho e fêmea. Então, essa primeira está correta. Cheque. São homeotérmicos, ou seja, mantém a temperatura corpórea praticamente constante, independente das variações térmicas do ambiente. Não. A gente consegue fazer isso, né? Nós, humanos, conseguimos fazer isso. A gente consegue manter uma temperatura corpórea. Os anfíbios não. Da mesma forma dos peixes, né, eles são pecilotérmicos. Os pecilotérmicos são indivíduos que eles não conseguem internamente, né, manter essa temperatura, fazer esse equilíbrio, né, fazer com que essa temperatura ela se mantenha constante. Então, o meio, né, que ele está inserido interfere bastante na sua temperatura. Então, a sua temperatura vai estar de acordo com o meio ali que ele está inserido. Então, eles são chamados de pecilotérmicos e não de homeotérmicos, certo? Então, essa questão aqui, ela está errada. A terceira, apresentam pele lisa e glândulas mucosas que são responsáveis pela manutenção da umidade da pele, certo? Então, esses indivíduos, eles vão possuir glândulas mucosas, essas glândulas mucosas, elas vão ser importantes justamente para manter a umidade da pele, porque, como eu falei para vocês, a troca gasosa acontece, né, através da pele. Então, é importante que essa pele esteja sempre úmida, né, para que possibilite essa troca gasosa. E, por fim, são amniotas. Não, o que eu falei para vocês, os amniotas são as aves, os répteis e os mamíferos. Os anfíbios são anfíbios, então os tetrápodes eles vão dividir em dois grupos, anfíbios e amniotas. E eles são os anfíbios, então essa está errada. Então, sendo assim, a correta é a 1 e a 3, ok? Vamos agora para uma questão do Enem. Essa questão do Enem é um pouco antiga, mas ela é bem legal, porque ela fala justamente sobre essa questão do ambiente terrestre. Então, os anfíbios, eles representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre, certo? Ok. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, e a gente já falou sobre isso, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é a reprodução por viviparidade. Não, a gente viu que eles são ovíparos. Indivíduos que têm essa reprodução por viviparidade são indivíduos que eles vão se desenvolver, né, na placenta dentro do corpo da fêmea. E a gente viu que não, que a fecundação ela é externa, né, acontece na água e ainda vai ter a produção de um ovo. Então, eles são ovíparos, a A está errada. Respiração pulmonar nos adultos. Ok, a B está certa, né? Os adultos eles têm a respiração pulmonar e a respiração cutânea. Porém, a respiração pulmonar ela não precisa da água, porque o que a questão está perguntando? Né? Uma das características que o texto se refere. E o que o texto está se referindo? Apesar, né, deles terem conquistado o ambiente terrestre, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos. Por quê? Por causa da respiração pulmonar? Não, justamente a respiração pulmonar que permitiu que ele fosse para o ambiente terrestre. Regulação térmica por endotermia? Não, a gente viu que eles não têm essa regulação térmica, né? Que eles não possuem a capacidade de
equilibrar, né, por endotermia, a sua temperatura, que eles estão à mercê da temperatura do ambiente. Cobertura corporal delgada e altamente permeável? Sim. Perdão. Sim. Então, a cobertura corporal deles é delgada, por quê? Porque é uma pele fina. E aí ela é altamente permeável e por causa disso ele precisa do ambiente úmido, certo? E por fim, locomoção por âmbitos anteriores e posteriores desenvolvidos? Sim, mas isso é justamente o que dá para ele o poder de estar no ambiente terrestre e não o contrário. Então, quando esse texto ele está falando o que é que ainda faz com que esses indivíduos precisem da água, vocês precisam pensar na característica, né, que faz com que ele ainda precise desse ambiente úmido, desse ambiente aquático. Quais são essas características? A reprodução, que é justamente a fase larval, na fase inicial, é necessário que aconteça na água. Segundo, a troca gasosa, que precisa que esteja no ambiente úmido, por causa da sua pele, né? É uma pele delgada, uma pele fina, né? Uma pele altamente permeável. Existem glândulas mucosas que permitem com que haja essa umidificação, né? Ele precisa estar no ambiente úmido para que essa pele não resseque e tudo isso possa permitir a troca gasosa, certo? Pessoal, então é isso. Aqui acaba a nossa aula. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Também vão no site da UESC UPT, lá tem os módulos, baixem os módulos, principalmente esse assunto está no módulo 4. Então, baixem, estudem, complementem o assunto e também façam as questões que estão no módulo, né? A questão é muito importante para vocês fixarem. Outra dica que eu dou muito importante, que eu sempre falo, é fazer mapas mentais. Então, façam mapas mentais, né? Pensem em como que esses indivíduos eles estão ali relacionados com o homem, né, com o ambiente do homem, o que o homem pode causar no ambiente desses indivíduos, né, qual a importância deles, né, para o homem, pensando ou em doenças, ou economicamente falando, enfim, então façam mapas mentais, estudem bastante, e é isso. Espero vocês na nossa próxima aula. Tchau!